tema é dever missionário. Formar o mundo através do seu testemunho, através de você vai pregar o santo evangelho, e ainda que muitos não creiam, pelo menos a sua parte você já fez. Para isso todo missionário tem o seu dever, para isso todo missionário tem a ordenança dos céus: ide e pregai. Esse ide quer dizer não ficar parado, quer dizer caminhar, quer dizer evangelizar, quer dizer falar que Jesus está vivo entre os povos e ainda faz maravilha, cura, liberta e salva, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Mas todo missionário terá a sua recompensa, mas aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente vai ter cobrança, porque Deus assim instituiu e confiou neste tal, para que assim faça a sua obra. E uma vez fazendo a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer maneira, um dia haverá de prestar conta com Deus. Um dia Deus vai te perguntar o quanto que eu confiei em você. O anjo querendo vir pregar o evangelho, eu não deixei ele vir pregar. Então somente confiei em você a chamada missionária, esse dever missionário, para você pregar o santo evangelho e para que vidas sejam salvas através do teu testemunho e da minha santa palavra. Através de nós, Deus quer fazer coisas grandes e firmes que muitos não conhecem. O dever missionário de cada um é dar testemunho, pregar o seu santo evangelho, e sabendo que a coroa de glória lá no céu nos aguarda, ainda que nesta vida você passe padecimento, ainda que nessa vida você passe tão grande sofrimento, mas lá nos céus Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Para isso, todo missionário tem o seu dever de pregar a santa palavra do Senhor, de dizer que Jesus está no meio dos seus, de dizer que Ele está aqui, e nessa hora eu apresento para você Ele agora. Se você quer prová-lo, se você quer sentir o seu Espírito, se você quer ver que Ele opera maravilha ainda, aceita Ele nessa hora para você ver o que Ele vai fazer contigo. Vai expulsar os demônios da tua vida, vai te dar consolação do Espírito Santo, vai enviar um anjo guardião para te guardar, e Deus lá dos céus alegre com você, porque assim se levantou mais um para a peleja e para a batalha missionária. Todo missionário tem o seu dever de pregar o evangelho, sim, a reta de justiça, não encobrindo, assim como muitos nos tempos de agora querem fazer rodeio, não querem falar o que está escrito. Mas a Bíblia diz: céus é céus e inferno é inferno. Se está com Cristo, vai para o céu; se não está, vai para o inferno. Por isso temos que a cada dia caminhar para a casa do Senhor, e sabendo que Deus quer fazer coisas grandes e firmes que a gente não conhece. Isso é só uma introdução, ainda não entramos na mensagem ainda, mas vamos no título da mensagem antes de entrar na mensagem. Todo missionário tem o seu dever e na sua consciência saber que um dia estaremos perante Deus. Quantas e quantas vezes você já leu lá em Isaías que diz assim: felizes são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Todo missionário tem o seu dever de anunciar boas novas, não anunciar coisa que não deve. Esqueça essas coisas desse mundo que não vai edificar em nada, mas fale que Jesus é o mesmo, é o Salvador, e Ele está no meio dos santos para fazer a obra. Seres espirituais, conforme nós estamos falando e viemos falando nesses 14 dias que estivemos pregando aqui na rádio. Hoje é o 15º dia, e Deus tão somente falou ao nosso coração acerca de seres espirituais. Nós somos seres espirituais desde o momento que aceitamos a Jesus Cristo. Dali para frente passamos a ser seres espirituais. Mas Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Ele joga a tentação, ele entra no caminho para que o homem possa se enfraquecer e desviar. Mas Deus é aquele que sustenta o homem, e ainda que estiver morando nas trevas, o Senhor será a sua luz, o Senhor será a sua luz. Não se preocupe com o que Satanás tem falado para você, se preocupe sim, que você vai para o céu, e é lá o seu último destino. Saiba de uma coisa: eu sei que é difícil estar na igreja, eu sei que é difícil caminhar para a casa do Senhor,
porque se fosse salvo, o mundo todo já estaria salvo. Eu sei que não é fácil, porque há uma peleja e uma batalha espiritual. Há algo a se travar que você não vê, é o lado visível espiritual. Este lado visível para se ver tem que ser seres espirituais. Se não for espiritual, não vai ver nunca. Então somente só vai ver as coisas desse mundo. Mas quando você se torna um ser espiritual, se entrega a Ele de corpo, alma e espírito, Ele faz coisas grandes e firmes que você nem conhece e começa a te usar e te leva para uma grande obra. Aí vem o dever do missionário. O dever do missionário é pregar. O dever do missionário é confiar em Deus, sabendo que Ele vai suprir, que Ele vai capacitar, vai enviar e nada vai faltar, porque quando Deus envia, Ele supre todas as necessidades. Mas é assim mesmo, vivemos nos tempos alcoólicos, que é muito, o avanço tecnológico é muito grande, o avançamento está tão grande que hoje em dia para ter segundo grau agora é pouco, tem que ter faculdade, tem que ter cursos, tem que ter isso e aquilo outro. Mas aquele que está fazendo a vontade do Senhor, ele pode ser um analfabeto, mas Deus chama ele para a sua obra, o transforma a sua vida, dá um novo caminho reto e envia, e nada faltará, porque Deus suprirá todas as necessidades. Por isso há um Deus vivo ao qual a palavra do Senhor diz assim: Davi tão somente olhou e falou: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar um pão. Você pode passar na dificuldade, você pode passar no estreito, está faltando até tudo na tua casa, mas você não vai mendigar o pão, porque aquele que tem promessa de Deus e é temente, nunca vai faltar o pão. Sabe por causa de quê? Porque quando tiver faltando lá dos céus, Deus vai fazer o urubu virar garçom. Lá dos céus, até a cambachirra vai ter que trazer alimento para você. E eu não sei qual o teu problema, eu não sei qual é a tua necessidade, mas se Deus te chamou para uma obra missionária, um dever missionário, entrega-se a Ele e deixa Ele fazer a obra. Qual a introdução? Vamos entrar na palavra do Senhor, que diz assim o título: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. A vida eterna são para aqueles que aceitam a Jesus Cristo, caminham no caminho e perseveram até o fim. Mas o castigo eterno é para aqueles que, uma vez estando no caminho do Senhor e não tão somente aceitar o seu santo evangelho, não tão somente aceitar a Jesus Cristo de corpo, alma e espírito, essas pessoas precisam a cada dia verem os seus conceitos e preceitos e saber que, uma vez estando com Jesus, não pode voltar atrás, porque a Bíblia diz assim: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas para ser um ser do reino de Deus, um cidadão dos céus, tem que perseverar até o fim, tem que saber que Jesus Cristo, Ele faz a obra, vida eterna Ele vai dar, mas tem que perseverar até o fim, que Ele vai dar vitória. Mas não ficando por aqui, continuando falando e lembrando a você, vida eterna e castigo eterno. Você tão somente já ouviu aquela história que no mesmo dia, para azar de um e sorte de outra, morreu o rico e morreu o pobre. Um foi para tormento e o outro foi para o regozijo. O que estava de longe olhando a cena atormentado, tão somente gritou: Abraão, Abraão, tem misericórdia de mim, molha tão somente a minha língua que eu estou em tormenta. Abraão de longe olhou, Jesus contou essa parábola, você conhece muito bem. Jesus olhou tão somente e falou: tu, quando tiveste na vida e nessa terra, tu tiveste de tudo, tu aproveitaste e não quiseste te arrepender. Este tão somente nunca teve nada, passou pelo desespero e dificuldade, mas hoje ele está gozando e com prazer daquilo que antes ele não tinha nesse mundo. É promessa de Deus, mas tem que se arrepender. Mas irmão, isso foi antes de Jesus, tá? Foi antes de Jesus, mas o evangelho era anunciado antes de
de Jesus vir, anunciava-se sim o Evangelho, que tão somente ele quis se justificar e falando: Abraão, deixe que eu volte lá e fale para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Abraão tão somente falou para ele assim: olha, tem Moisés e os profetas, se eles não crerem nos vivos, tão somente não vai crer nos mortos. Você que está vivo nessa hora e está ouvindo o Evangelho, corra enquanto é tempo, porque o dever missionário de hoje é esse. Jesus Cristo quer te salvar e te libertar para uma nova vida, uma vida com Deus. Todas as vezes que nós olhamos para os céus e quando à noite você não consegue contar as estrelas, mas a Bíblia diz que Deus deu nome a cada uma estrela. Deus conhece todas as coisas. Deus foi quem criou todo mundo. Tudo é criação sua, tudo é criação de Deus. O homem pode até tentar olhar pelo aquele negócio que se olha. Ô, Arthur, aproveitar o gancho que está aqui, você é mais estudado. Qual é o nome daquele negócio que olha? Binóculo? Não, daquela fonte lá que você falou para mim, para olhar as estrelas, o planetário e o telescópio, né? Lembrou aqui agora, tá ligadinho ele ali no céu. Mas vamos lá, continuando então. Você ouviu, vai para o planetário e do planetário olha pelo telescópio. E dali eles querem ver o universo, quer estudar o universo para poder ver se assim creem na existência de Deus. E agora tão somente eles pegaram uma posição no globo terráqueo, quer dizer, no globo da Terra, eles pegaram uma posição para poder ver mais de perto Marte, para poder ver se encontra vida existente naquele lugar. Mas foi como eu falei num certo dia desse que eu estava pregando. Num dia desse que eu estava pregando, eu falei: olha, se eles lá olhar para o céu e encontrar um alienígena andando, com certeza eles vão ver esse alienígena ajoelhado e dando glória ao Deus dos céus, porque Deus é quem cria tudo, é Deus quem faz, é Deus quem pode, e sem Ele nós não somos nada. É avanço tecnológico, tecnologia avançada, e o homem olhando de um lado para o outro e procurando solução. Solução só há em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. É Jesus quem salva, liberta, te enche do Espírito Santo e leva para os céus. O homem pode até avançar, e hoje em dia a ciência até já cai na real. A ciência até tão somente já diz a existência da Bíblia Sagrada, muitas coisas ao qual eles não acreditavam concernente ao homem voltar ao pó da terra. A ciência caiu na real e falou que verdadeiramente a Bíblia ela é real, que eles fazendo um estudo comprovaram que o homem volta para o pó da terra. Sim, o homem nasce pela barriga da mulher, mas ele volta ao pó da terra, porque morreu, porque a Bíblia diz assim, que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Por isso todo missionário tem o seu dia, tempo e época para pregar o santo evangelho, desde o momento em que Deus instituiu. Mas eu sou uma criança, eu não sei falar, então somente abre a boca que Deus vai encher de unção, autoridade e poder, e você vai pregar o santo evangelho, e muitos vão olhar e vão falar: como é que pode? Eu não acredito, uma criança pregando. Prega assim, quando se bota na disposição de Deus, Deus faz coisas grandes e firmes que o homem nem acredita. Aí mesmo. Mas vamos entrar a Bíblia adentro. Recompensa para o missionário e cobrança para ele também. O mesmo missionário que recebe a recompensa de Deus é o mesmo missionário que também recebe cobrança de Deus. Recompensa para aqueles que estão fazendo a obra com sinceridade de coração, e cobrança para aqueles que teve o chamado, Deus revelou e não quis fazer a obra do Senhor. Nós viemos contando algumas histórias por esses dias que nós tivemos pregando por aqui, e nós falamos acerca de uma senhora que recebeu o chamado de Deus. O final dela foi a morte e a perdição, indo direto para o inferno. Foi fato real que aconteceu lá na Argentina. Por isso é muito perigoso quando você tem o chamado de Deus e Deus está te chamando e você vira as costas para Ele, porque há um tempo determinado por Deus para mim e para você, desde o 0 ano de idade até a idade de agora. Deus está te chamando para a obra final, a obra missionária da pregação do Evangelho, que Jesus ainda cura, liberta, salva, batizando com o Espírito Santo e libertando todos os cativos de
Satanás. O diabo pode ter até se levantado e falado: não vai acontecer, para esse não existe, eu vou acabar com a vida dele. Vai nada, porque mais terrível do que o diabo é o nosso Deus, porque operando ele, quem impedirá? Quem impedirá? Porque a operação de Deus é mais poderosa do que a operação de Satanás. A operação de Deus é mais poderosa do que a operação de Satanás. Faça a prova de Deus, não tente a Deus. Fazer prova é uma coisa e tentar a Deus é outra coisa completamente diferente. Fazer prova de Deus é você, nesta hora, você pensar consigo mesmo: nossa, eu estou endemoniado, eu quero me libertar, eu vou fazer prova dele. Senhor, me liberta que eu quero. Aí ele vai te libertar. Agora não tente a Deus. Então somente naquela situação ao qual Jesus Cristo estava em cima do pináculo e o diabo chegou para ele e falou assim: lança-te daqui lá embaixo, que tão somente os anjos darão ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra nenhuma. Ali naquela hora Jesus podia até se jogar, mas ele tão somente disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Há uma diferença muito grande entre provar a Deus ou tentar a Deus. A diferença é essa que eu acabei de contar. Por isso, se você quer provar a Deus se ele é real e existente, clame ao nome de Jesus, que você vai ser liberto de toda astuta cilada do diabo. E ele vai ter que correr, porque contra Jesus Cristo, seus santos anjos, contra Deus ninguém pode, porque Deus é o Todo-Poderoso. Mas vamos entrando na palavra do Senhor. Fizemos uma introdução, estamos no título e ainda não entramos na palavra. Nós vamos entrar agora com o seguinte tema. A palavra do Senhor, o tema de hoje é dever missionário. Então vamos no Mateus capítulo 25, no versículo 31, que diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A palavra do Senhor nos diz sobre o arrebatamento da igreja, que Jesus vai vir na sua glória e com ele os santos anjos, com ele vai estar ali aos santos anjos para vir ajudar nessa tão grande obra que é o arrebatamento da igreja, buscando o seu povo, um povo seu santo, que perseverou, que permaneceu até o fim dentro da casa do Senhor. E ainda que o mundo se modernizasse para lá e para cá, e ainda que a tecnologia avançasse, mesmo assim ele continuou permanecendo fiel. Mesmo assim ele continuou ali sabendo que o mundo passa, uma hora vai passar, porque a palavra do Senhor diz assim, que passará o céu e a terra como tem passado, mas a palavra do Senhor não passa. A palavra de Deus está vindo de geração em geração, de povos e povos, de línguas e línguas, e a palavra do Senhor está sendo pregada em todos os cantos. Se prega que Jesus é o Salvador do mundo, e ele é o Salvador mesmo. Agora fica essa seita miserável falando que não precisa de Jesus para se salvar. Tem que ser repreendido, porque sem Jesus Cristo não tem como ir para o céu, porque em João 14,6 diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então salvação é só com ele. Por isso ele vai vir na sua glória para buscar um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Não é geloso, não é geloso, geladeira. É um povo seu santo, zeloso e de boas obras. Um povo que quer morar no céu, um povo diferente, um povo que, sabendo que pagando o preço nessa vida, sabia que tinha vitória com Deus lá nos céus. É nos céus. Nós somos seres espirituais. Vou repetir de novo: quando você aceita Jesus Cristo, você passa a ser um ser espiritual. Mas Satanás, sabendo disso, vai querer fazer você pecar para se afastar da espiritualidade, para voltar atrás, voltar ao mundo. Não volte, fique fraquinho dentro da casa do Senhor, que uma hora dessa, uma hora outra dessa daí, o Senhor vai te pegar, vai te encher do teu Santo Espírito e vai fazer uma grande obra em você. É uma grande obra mesmo. Quantas e quantas vezes na caminhada cristã nós deparamos com pessoas que nem na carne nunca mais já está no
grosso, não creem mais em coisas espirituais, sabem falar, sabem criticar, sabem saber da vida de todo mundo, mas se perguntar da vida de Jesus, ela não sabe, ela só sabe da vida dos outros. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você pode estar até no caminho, mas se alguém entrar na tua frente e se Satanás tentar te parar, Deus vai repreender ele e a obra na tua mente vai continuar, a obra na sua vida vai continuar. É glória, poder, honra, virtude, isso tudo vem de Deus, tudo pertence a Ele e tudo para Ele vai voltar, porque a sua glória Ele não dá para ninguém. A glória de Deus só pertence a Deus, e quando Deus confia no homem, Ele reveste da sua glória neste homem, para que possa fazer a sua obra. Vivemos tempos finais, tempos aos quais está chegando a hora de tudo acabar, está chegando a hora de tudo terminar, está chegando a hora do grande encontro com Deus, e tem muitos que estão se encontrando muito neste mundo, tão apegados a tantas coisas materiais, que para o céu não vai, para o céu não vai subir, vai ficar por aqui mesmo, porque para ir para o céu tem que ser diferente, para ir para o céu tem que se apartar das coisas desse mundo, para ir para o céu tem que querer fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é diferente do que a vontade do mundo. Para ir para o céu não pode ficar encoxeando entre dois pensamentos, uma hora está vendo essas coisas do mundo, e outra hora está vindo para a igreja, está dividido também. Temos que nos separar, tão somente para Deus, para que assim a sua obra venha se concretizar na sua vida, e você com seu dever missionário venha fazer a obra de Deus, a obra de restauração de vida, não aquela obra de afastar as vidas. Você tem que ter o paladar dos céus, você tem que ter palavras sadias e saudáveis, para que o povo possa receber e se renovar, e Satanás sair correndo em nome de Jesus Cristo, porque em nome de Jesus Cristo está todo o poder. Em nome de Jesus Cristo que está todo o poder, toda a autoridade e poder foi dado nos céus e na terra. Batalha nos céus, batalha na terra e batalha no inferno. Batalha nos céus é onde Deus dá testemunho de você, e Satanás tão somente tenta te acusar. Batalha na terra é o que nós vivemos agora, essa batalha miserável da carne com o espírito, a carne querendo mais carne, o espírito querendo mais espírito. É batalha na terra, batalha no inferno, é Satanás olhando, temos que tentar, temos que derrubar, temos que acabar com aquela vida, porque está acabando com a nossa obra do mal, mas é para acabar mesmo. Em nome de Jesus Cristo, todo mal saia! Estamos vivendo em batalhas, tempos finais, aonde é batalha espiritual mesmo, e o dever de todo missionário é pregar o santo evangelho, não é fazer gracinha com o evangelho, como assim, fazer rodeia daqui, rodeia dali, e afasta a aparência do pecado. Dizem por aí que agora já não existe mais pecado, porque estamos no tempo da graça. Vai por esse caminho, porque a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim é a morte. Temos que a cada dia meditar na palavra do Senhor, sabendo que a solução, a restauração e o conhecimento de Deus vem através da sua palavra. E quem não tem conhecimento, peça a Deus que Ele vai dar, peça a Deus que Ele vai dar. Aleluia, glória a Deus. Versículo 32 diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Haverá uma separação, a separação dos salvos e a separação dos perdidos. Todo missionário, todo dever do missionário é pregar
pregar a verdade. Todo o dever do missionário é dizer que com Jesus é céus e sem Jesus é inferno. A Bíblia nos diz que quando chegar naquele dia vai haver uma separação. Hoje em dia você depara com muito bode que tem o chifre até grande, que quando você faz qualquer coisa, sente o poder de Deus, ele começa a fulminar até na sua cabeça e começa a ficar irado e começa a querer parar a obra de Deus na sua vida. Já enterrou o seu dom, não sabe nem aonde está e está querendo enterrar o seu também. Mas quem está abrindo a cova para você vai ser para ela própria cair, porque quem está com Deus está liberto e guardado por anjos guardiões, por anjos que nos guardam a cada dia. Por isso estamos cientes e estamos a cada dia felizes, porque o Senhor nos guarda. E assim são essas pessoas que naquele grande dia Deus vai separar. Sai daqui, bode nojento, sai daqui, peste. Você teve oportunidade na terra e não aceitou, mas agora chegou a sua condenação. Venha cá, ovelha bendita de meu Pai, possuir por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Deus vai separar as boas ovelhas. As boas ovelhas, que quer dizer as pessoas que se separaram para Deus. Não se preocupe que nessa vida você olha como pode. Fulano ainda está ali ainda, está escandalizando direto, escandalizando o nome de Jesus, ainda está ali ainda. Não se preocupe que lá no céu está tudo sendo escrito. Lá no céu está tudo sendo escrito por Deus. Então somente se você tem o dever missionário de falar da palavra do Senhor, pregue o Evangelho, goste de ouvir ou não goste de ouvir, como diz ali em Jeremias, que diz assim: quer ouvir, ouça. Agora quem quiser deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. Agora se não quiserem ouvir, é problema dele, faça a tua parte, para que Deus não venha te cobrar, porque quando vir a cobrança de Deus, vai vir para o justo e para os injustos. E a palavra do Senhor nos diz que a cobrança já está começando, e está começando por dentro da casa do Senhor. O negócio vai chegar um dia que vai estreitar de uma tal maneira que o homem vai querer ficar até desesperado e vai correr para a casa do Senhor procurando a solução e não vai achar. Mas irmão, não vai achar por causa de quê? Não vai achar porque o arrebatamento já aconteceu. Jesus já veio buscar o seu povo e o povo foi morar no céu e está se alegrando e festejando com a festa da salvação, e lá no céu do lado de Jesus e lá perto de Deus. Por isso a cada dia o dever de cada missionário é fazer a vontade do Senhor, e sabendo que no último dia vai ganhar o seu galardão. Quem nunca ouviu falar de Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus, eles que já estão celebrando 93 anos de fundação da Assembleia de Deus, foram homens que perseveraram, foram homens que pagaram o preço, missionários que tiveram o chamado de Deus, o chamado para fazer a diferença. Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vinha pregando a palavra do Senhor e pregando a restauração, ao qual naqueles tempos também era muito difícil pregar a palavra do Senhor. Homens que se levantavam, homens que criticavam, homens que diziam: para que esse poder, para que isso? Em 1911, 18 de julho, a Assembleia de Deus, ao longo de seus 93 anos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que perseveraram também e sabia que Deus ia fazer a sua obra e o seu evangelho ia se espalhar. Quem também nunca ouviu falar também de Martinho Lutero, um homem também que se levantou contra o clero, um homem também que se levantou contra a igreja romana, que tão somente assim não cria, no santo evangelho, achava que tinha que adorar santo A, santo B e santo C, mas a única adoração é para Jesus. Quer adorar mesmo? Adora a Deus, que só Ele digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É o que nós estamos sempre falando por aqui. Você também, quem nunca ouviu falar de Carlos Freeman, apóstolo do avivamento, em 1792 a 1875, foram homens que fizeram a diferença, foram homens que se separaram para Deus, para fazer a sua obra, homens do passado que confiaram no Senhor, e nós também temos que confiar. Assim é o dever de todo missionário, confiar que mesmo não tenha nada na sua aparência, você olhando, mas Deus vai suprir todas as necessidades. Mas no versículo 33 diz assim:
E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Está escutando aí, bode? Mas os bodes à sua esquerda. Deus, ele vai separar. Não vai ficar nenhum dos dois juntos. Pode ficar até junto agora, porque a Bíblia diz que o joio e o trigo tem que deixar crescer junto. Mas naquele dia não tem esse negócio de ficar junto, não. Não tem esse negócio de ficar perto, agarrando no calcanhar. Não, me leva junto contigo, sai pra lá. Porque Jesus já está separando. O meu lado é do lado da ovelha. Agora, se você quer ser bode, é problema teu. Porque eu quero a salvação, eu quero é Jesus. Porque eu não quero dar coisa em ninguém e nem chifrada. Mas eu quero ser apacentado pelo meu Senhor, que apacenta as ovelhas. E como eu certo dia também eu falei aqui, que no bode você tem que dar chicotada mesmo. Mas as ovelhas você tem que apacentar. Ovelha se apacenta. Pastor que não tem paladar dos céus e não sabe apacentar a ovelha, tem que se converter, porque às vezes sabe o que está acontecendo hoje em dia? O pastor está apacentando o bode e está dando chicotada nas ovelhas. Não dá para entender mais nada dessas coisas que andam acontecendo. Mas quando nós vemos as coisas dessas acontecer, a gente fica até irado, porque em vez de dar chicotada no bode para sair correndo e apacentar as ovelhas, acontece ao contrário. Mas Deus está vendo isso, Deus está enxergando isso. Na hora e no tempo certo, Deus vai enviar um missionário com poder e com unção, e o dever dele vai ser pregar o evangelho. E esses pastores vão botar para correr, é botar para correr. O negócio está sério. Estamos vivendo os últimos dias, onde as coisas acontecem e muitos têm ficado de boca aberta, onde as coisas estão acontecendo e muitos olham como pode. Será que Deus não está vendo isso? Deus, ele está vendo sim, mas tem o dia e a hora certa da sua cobrança. Se o homem tão somente não se arrepender, se o pastor que está fazendo isso também não se arrepender, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Porque a ovelha tem que se apacentar. Eu ouvi o pastor, presidente, falando acerca disso, José Pedro Teixeira. A ovelha se apacenta, mas o bode bota para correr mesmo, dá chicotada no bode, para que não venha decepar todo o rebanho. Segundo, aonde as coisas começam a acontecer e nós ficamos com a boca bem aberta, aonde nós pensamos que Deus não está vendo essas coisas, mas Ele está vendo sim. Mas vai chegar o dia e a hora em que Deus há de se cumprir a cobrança dele na vida de cada um, ao qual Ele instituiu o dever de cada missionário, que é pregar o Evangelho, e deixa o restante que Ele faz. Nesse tempo de agora, você vê o surgimento de muitas igrejas que têm falado do nome de Jesus. As igrejas do tempo de agora, que não precisa nem citar nome que você conhece, mas também tem as seitas miseráveis, que também eu não preciso nem citar essas seitas miseráveis, que em vez de colocar Jesus como principal, eles colocam Jesus como guia modelo. Dizem que Jesus é o guia modelo, mas nós sabemos que Jesus não é o guia modelo. Jesus, ele é o único que salva, é o único que dá a solução da vida do homem, é o único que liberta, é o único que cura todas as enfermidades, bota os demônios para correr, porque na mão dele está todo o poder. É na mão de Deus que está o poder, ao qual Ele confiou na mão de cada um, para que assim o homem possa fazer a sua obra, a obra do Senhor, e naquele último dia receber o seu galardão. Mas se você for ler aqui na palavra do Senhor, a recompensa para esse missionário, que é a qual Deus colocou no seu coração o dever de fazer missões. Vamos ler então aqui, continuando, lendo a palavra do Senhor, que é: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Há um reino que está à nossa espera. Jesus está nos esperando. Jesus está nos esperando lá nos céus, para que nós, quando chegarmos lá, vai ser uma alegria total, porque perseveramos até o fim. Sabemos que a vida nesta vida é de sofrimento, mas chegou a hora do regozijo, chegou a hora de se alegrar com Deus,
E ainda que muitos falem daqui, falem dali, reclama de lá, reclama de cá, você sempre sabia que a vitória era certa. Vivemos nos tempos aos quais homens corruptos têm se levantado. Homens corruptos só pensam na lã da ovelha, mas não pensam em apacentar a ovelha. Homens tais ao quais que em vez de entregar o cargo, porque não sei nem o que está fazendo lá na frente, em vez de ter a sua chamada de pastor para apacentar, tem a sua chamada de pastor para decefar. Mas Deus está vendo isso, Deus está vendo todas essas coisas, Ele há de cobrar sim. Não se preocupe, você entrega tão somente na mão de Deus, que Ele há de enviar sim um homem verdadeiro, real e sincero para apacentar as ovelhas, para apacentar o seu rebanho e assim o entregar lá em cima. Mas há um tempo determinado por Deus para que Ele possa cobrar. Então somente no versículo 35, 36 e 37 diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão e foste me ver. E então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando vimos com fome e sede e demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e estava nu, e quando enfermo e fomos também aí de sarar? Respondeu então o rei, e lhe dirás assim: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Deus instituiu a cada missionário o dever missionário de pregar o seu santo evangelho, o dever missionário de anunciar, de vestir a pessoa, de dar o alimento ao necessitado, mesmo que a pessoa esteja com o seu alimento físico, mas pelo menos o alimento espiritual tem que dar. Você tem que alimentar a pessoa espiritualmente, porque Deus te instituiu assim para o alimento espiritual. Mas tem pessoa que o alimento é tão ruim que você começa a ouvir, você começa a querer até dar comichão no ouvido, porque a pessoa não sabe ensinar direito, não tem conhecimento da palavra de Deus correto e só vive pulando versículo, porque um desses versículos vai pegar em sua cabeça também. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a palavra de Deus, ela é feita de capítulos de versículo. Você não pode se contentar tão somente com um versículo, você tem que ler a Bíblia por completo para que você seja um missionário perfeito. Você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer um seminário, ou tão somente, mesmo se você não poder fazer um seminário, leia a Bíblia e deixa que o restante Deus vai preparar, suprir e vai enviar, e nada vai te voltar, nada vai te voltar, porque Deus é com aquele que faz a sua vontade. Deus, Ele vai solucionar todos os problemas da sua vida. Deus, Ele vai solucionar todos os problemas da sua vida. Tudo Ele vai te dar a solução. E no último dia vai te coroar com a coroa de glória. No último dia Ele vai te coroar e vai dizer para você: vinde bendito de meu Pai. Você vai ser coroado. Você já ouviu a história dos homens do passado, ouviu a história dos homens do presente, e agora tem um futuro à frente que te aguarda. O seu futuro é o reino de Deus. O seu futuro sempre será o reino de Deus, porque é para lá que nós iremos, porque é lá que nós vamos estar, é perto de Jesus, e sendo coroado com a coroa de glória, porque você perseverou, porque você pregou, testemunhou e disse que Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. O homem tão somente nesse tempo agora é Ele que muda, não é Jesus que muda, é o homem que muda, porque se Ele tem um dever missionário é para pregar o evangelho e não é para ficar de qualquer maneira. Se Ele tem um dever missionário é para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e Ele vai enviar. Se tem uma boca tão de rapina, Ele vai descer a tenaz dos céus e vai curar essa boca. Se a língua é muito grande, a tesoura vai passar e a língua vai ficar pequena, mas que vai fazer a obra de Deus vai, e vai fazer a vontade do Senhor vai, porque Deus assim chamou. Todas as vezes que o homem se bota à disposição de Deus,
grandes lutas ele enfrenta, grandes impedimentos aparecem, pessoas até que não creem no seu chamado começam a comentar: não vai não, irmão, não vai dar certo, não vai não, esse negócio de igreja é conversa fiada, não vai não, eu já fui uma vez e retornei, é tudo mentira. Mas sabe o que é isso? São pessoas que não têm compromisso real com Deus, vivem para este mundo e são deste mundo. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus, e quando confiamos uma vez no Senhor, Ele faz a sua obra. Mas se não tiver no Espírito, todas as vezes que ser enviado para missões, todas as vezes que Deus confiar um dever missionário em sua mão, se ele não for no Espírito, vai voltar, ele não vai aguentar e vai ser de tropeço para aqueles que têm um desejo sincero no coração. Mas mesmo assim, se entrar na frente com pé de tropeço, Deus vai passar por cima e vai falar: sai daí, porque a minha filha foi separada por mim para uma grande obra, saia da frente, porque ela vai fazer uma grande obra. Quantas pessoas que voltaram, quantas pessoas que não aguentaram e retornaram atrás, outras até preferiram voltar até para o mundo, dizendo que o mundo é que é melhor, dizendo que o mundo que é coisa boa, querendo um tchanzinho, um pagodinho e essas coisas qualquer do mundo que são passageiros. Vai passar, um dia a velhice vai bater na tua e na minha porta, e nós iremos de passar desta vida para outra, e o que nós vamos apresentar perante Deus. Eu vou lembrar para você o que eu falei aqui num determinado dia que eu estive pregando. Uma certa senhora foi chamada jovem, quer dizer, foi chamada na criança para o santo evangelho do Senhor. Chegou a adolescência, Deus chamando ela, não estava nem aí, e Deus continuando chamando ela. Ela chegou a ser jovem e Deus chamando, e ela virando as costas para Deus, e ela também chegando à sua idade madura. Ela se casou, é normal casar, é normal ter filho, e ela tão somente se casou e teve filhos, e Deus chamando ela para a sua obra, e ela não estava nem aí, não estava nem querendo ouvir. Então somente a idade bateu a sua porta e a velhice chegou, e Deus continuou nos chamando para a sua obra, e ela não estava nem aí para a obra do Senhor. Ela falou no seu coração, porque os seus filhos cresceram, casaram, e ela disse: tão somente eu tenho que cuidar agora dos meus netos. E tão somente ela tinha se esquecido do chamado de Deus, ela tinha um dever missionário a exercer, mas tinha se esquecido. Então somente ela, no esquecimento da vida, Deus enviou um profeta àquele determinado lugar, e o profeta vinha caminhando pela calçada, e Deus falou para ele: vai para o outro lado da calçada, na porta tal você vai abrir, e vai sair uma senhora, e você vai falar isso, isso e isso. Então somente quando chegou naquela porta, Deus tão somente falou para o profeta: bate aí, e o profeta bateu. E ela lá de dentro gritou: quem é? E o profeta não falou nada. E ela, quando abriu a porta, o profeta colocou o dedo na cara dela, e o profeta disse assim: por tua causa, milhões e milhões de argentinos foram parar no inferno, e tu vai dar conta de cada um deles, tu darás conta de cada um deles. Quando foi no outro dia, a mulher amanheceu durinha, morta. Sabe o que é isso? É cobrança de Deus, porque Deus ele chama, Deus ele dá oportunidade. Vai ter uma hora que ele vai chamar e vai cobrar, e aí vai ser tarde demais. Por isso, se Deus te chamou para uma grande obra, vai agora, porque o dever missionário de Deus na tua vida é esse: pregue o evangelho para que as vidas sejam salvas e sejam libertas da prisão de Satanás. Não seja como essa senhora que uma vez tendo a oportunidade e não pegou essa oportunidade para si. Pessoas são agarradas a tantas coisas desse mundo, mas as coisas de Deus não são agarradas, são agarradas a tudo que o mundo oferece. O diabo também falou para Jesus também isso, o diabo também falou para ele. O diabo chegou para Jesus Cristo e falou assim: tá vendo aí, Jesus? Tudo isso eu te darei, se prostrados me adorares. Jesus falou para ele assim: arreda-te daqui, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Devemos a cada dia adorar tão somente a Deus, porque é Ele que dá a solução, é Ele que salva, é Ele que liberta. Batiza com o Espírito Santo para levar para
para os céus. Para isso confia em Deus, não aceite proposta nenhuma de Satanás, ainda que seja boa aos seus olhos, mas é coisa aparente, vai passar, um dia vai passar, vai acabar. A velhice chega para todos nós, não chegou para sua avó, vai chegar para você também, vai chegar para mim. Duas coisas chegam até nós: primeiro, a velhice, para nos dar o início de uma morte, e segundo, vem a morte. Depois da morte vindo, haverá a cobrança de Deus. A Bíblia diz que muitos vão ressuscitar para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então saia daquela lista que vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, porque Jesus, Ele quer te salvar, porque Jesus, Ele quer te libertar, quer te dar a solução, e a solução do teu país, de outros países, está na mão de Deus. Mas para estar na mão de Deus, Deus tem confiado em você esse dever missionário para pregar o Evangelho, dizendo que Jesus está vivo e quer salvar os povos. A salvação são através de seres espirituais como nós. Aceitamos Jesus Cristo e daí para frente passamos a ser seres espirituais, pregando o santo Evangelho, sendo diferente, e Jesus batizando, salvando, libertando e levando para os céus. Muitas e muitas pessoas já passaram. Escute isso que eu vou falar nesta hora. Muitas e muitas pessoas já passaram de várias épocas, tempos e lugares. Você sabe muito bem disso. Quem pegar um livro de história, você vai naquele livro de história, quem já estudou sabe o que eu estou falando. Naquele livro de história você vai saber sobre o passado de várias pessoas, pessoas que fizeram a diferença para este mundo, mas nunca botaram o propósito no coração para fazer a diferença para Deus. Se você não pegar um livro de história, você vai saber de pessoas do passado, de pessoas que fizeram a diferença, de cantores que fizeram a diferença para este mundo, mas nunca fizeram a diferença para Deus, nunca quiseram se separar para Deus. Antes não somente só criticava, falava que o crente é maluco e doido, que esse negócio de Jesus é conversa fiada para eles, porque um dia já passaram, o dia deles já se foram, e agora? Qual é a solução para eles agora? Até um caso tão somente que aconteceu nos Estados Unidos, muitas pessoas ficaram sabendo disso, o caso que aconteceu bem lá. Quem nunca ouviu falar de as duas torres gêmeas, ao qual o homem maluco em sua sã consciência e com mais 3 malucos entraram naqueles aviões, e ao qual botaram o propósito de destruir aquelas 2 torres. Muitos que estavam ali naquela hora morreram, todos que estavam naquele prédio naquela hora morreram, que estavam no avião morreram também, se passaram. E até hoje é contada a história daqueles dias que dizem 7 de setembro, as coisas que já passaram, aqueles padeceram. Se tiver alguém ali que estava com Cristo, com certeza está alegre porque ficou salvo, mas aqueles que não estavam com Jesus Cristo estavam em tormenta, estão em tormenta. E como diz o que eu estava falando, você pega um livro de história, você vai saber de coisas do passado. Tem livro de agora que eu estava lendo recentemente, algum livro de história, e eu estava observando ali que algumas coisas do passado eles tiraram e estão botando algumas coisas do passado mais presente, bem agora, e coisas que estão acontecendo, tipo que nesse caso que já vai virar história também, a morte do Brizola, a morte do Brizola, ao qual o homem ele fez história como estava na política. Ele era um homem diferente, ele era um homem ao qual fazia a história para esse mundo, fazia diferença para este mundo, mas para Deus ainda não tinha um propósito no seu coração. Para fazer a história para Deus, você tem que botar um propósito no coração, e o dever missionário vai queimar em você de uma tal maneira que você vai pregar o Evangelho dizendo: Jesus é o Salvador do mundo, corre, Deus! E lá nos céus, Deus olhando dos céus para cá, vai dizer: aquilo ali que é história, aquilo ali que é fazer a diferença. A minha filha está pregando, o meu filho está pregando, anota aí, anjo, isso que é história, isso que é fato real, que abala os 4 cantos do mundo, e até Satanás lá do inferno vai olhar do inferno para a terra e vai dizer assim: nossa, fecha a janela aí, que está labareda de fogo para tudo quanto é lado, e fogo do céu eu não aguento porque me queima, e queima mesmo. Deus queima, Jesus queima, o Espírito Santo queima, então queima ele, Jesus! Maravilha,
família dos céus, que é o fogo dos céus queimando tua vida por completo, queimando tudo que há em você. Cedraque, Mesaque e Abidnego, 3 missionários meio doidos, enfrentaram o rei e não quiseram se prostrar perante a estátua. E sabe o que aconteceu? O rei pegou e ainda deu oportunidade. Eu vou dar oportunidade, ou prostra ou vai queimar na fornalha de fogo. Eles tão somente não se prostraram, temeram ao Deus dos céus e da terra, e sabia que a vitória já é certa, mas tão somente o rei Noé, já que vocês não querem se prostrar, vai queimar. Então tá bom, o rei pegou, jogou os 3 lá dentro. Os 2 soldados que jogaram eles lá dentro se queimaram na hora, morreram, mas eles estavam lá dentro e queimando no espírito, mas uma corda, mais uma coisa neles queimou também. A Bíblia diz assim: quando passares pelo fogo, nenhuma chama em ti queimará. Quando passares pelas águas, ali estarei contigo. Quando Cedraque, Mesaque e Abidnego foi jogado lá dentro, uma coisa se queimou: a corda. Eles não tiveram dano nenhum, eles não tiveram danificação nem na sua roupa, em nada que estava neles, só a corda se queimou. Tem coisas que na nossa vida, para Deus fazer a obra, tem que se queimar. Pessoas, eu vou traduzir para você, tem pessoas que tem que ser queimada a língua, tem pessoas que tem que ser queimado o olho grande, tem pessoas que tem que ser queimado a orelha grande também, que gosta de ouvir uma fofoquinha, tem pessoas que tem que ser queimado essa vida de pecado, de horror, essa vida de mentira, que anda de lá para cá, daqui para lá, e fazendo só coisa errada, e acha que Deus não está vendo isso. Deus está enxergando todas as coisas. A Bíblia diz que há um tempo certo sim para Deus cobrar, e se o homem não se arrepender, haverá cobrança de Deus sim. O rei Herodes, por querer se achar Deus, o povo dizendo voz de Deus e não de homem, ele tão somente veio de repreender, ele recebeu para si aquela voz. Então somente Deus lá do céu olhou do céu para cá: a minha glória eu não darei a homem nenhum, a minha glória eu não darei a homem nenhum. Vai lá, anjo, acaba com ele. Então somente o anjo com a espada fez ele expirar, e naquela hora ele expirou e morreu na hora. Por isso não devemos roubar a glória de Deus. Se a glória de Deus é glória de Deus mesmo, então dá glória! Quer brincar? Quer roubar a glória de Deus? Cuidado que a tua hora está chegando. Cuidado, se Deus instituiu para você um dever missionário, e neste dever é para restauração de vida, é para que as vidas cheguem ao arrependimento através de você. Através de você as coisas vão acontecer, através de você muitos vão ficar até de boca aberta, muitos vão até falar: como pode? Esse era isso, aquilo ou outro, aquela de lá era uma mais miserável que os outros, mas de repente Deus fez a obra naquela vida, e ela agora é missionária, ele agora é missionário. Que negócio é esse? Eu vou lá para ver o que é. É sempre assim. Aquele que não acredita e não crê, ele vem para poder criticar, ele vem para poder olhar para ver se é aquilo mesmo. Aqui, conforme nós estivemos falando acerca da fama que vai longe, qual é a tua fama? O que tu tem feito? O que tu tem preparado para Deus? Será que a tua fama está perante Deus nos céus, coisa boa? Ou será que está uma vergonha total nessa terra e Satanás rindo no inferno? Então somente neste dia, Deus tem falado para você que o dever de todo missionário é pregar o evangelho, para que você venha ao arrependimento sincero e real, e sabendo que uma vez nessa vida na mão de Deus, nada mais poderá parar essa pessoa, nada mais poderá impedir, porque operando Deus, quem impedirá? E o poder está nas suas mãos. É dever de todo missionário fazer a obra do Senhor com sinceridade. É dever de toda pessoa fazer a obra de Deus com um propósito sincero no coração, porque haverá cobrança. Deus, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Ele há de cobrar algum dia de todos nós. Se você for ler no versículo 41, diz assim, de Mateus 25, versículo 41. Nós não saímos da Bíblia não, a Bíblia está aqui bem aberta. E diz assim: e então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vou ler de novo para você entender. E então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. De qual lado que você quer estar? De qual lado que você quer estar? Você é um esquerda ou é um direita? A Bíblia tão somente diz: aos que tiverem à sua esquerda vai ser apartado para o fogo eterno, mas o que tiver à sua direita entrará no reino de Deus, que é a preparação desde a fundação do mundo. Você é um direita ou você é um esquerda? Tem muita gente que anda como esquerda, só anda esquivando para o lado e ainda querendo levar um monte para esquivar com ele. Mas aquele que é direito anda na direita também, conforme diz a palavra do Senhor, fresquinha aqui agora, veio a interpretação. Muitos andam como esquerdinha, ele anda esquerdinha para lá, esquerdinha para cá, e a esquerdinha mesmo que vai olhando a vida dos outros. Mas quando a pessoa anda direita, anda direito, então somente não está nem aí para a vida dos outros, é para a vida de Jesus. Ele olha para a vida de Jesus: olha, Jesus, você é tão bom que contigo eu quero continuar servindo, porque a tua palavra diz que tiver à sua esquerda vai ser cobrado, mas o que tiver na sua direita entrará galardoado. Então eu quero ficar na direita. Já essas duas palavras dizem alguma coisa, esquerdinha e direitinha. Qual é a sua situação? Qual é o seu título? Você é um esquerdinha ou é um direitinha? Tem que andar direito na casa do Senhor. Se quiser ir morar no céu, seja direito, anda direito, confia no Senhor, e a obra é muito grande, e o dever missionário da tua vida é esse: andar direito e fazer na obra do Senhor. É cobrança de Deus. Todo missionário tem o seu dever profundo e tremendo com Deus, ao qual Deus confiou. Deus poderia mandar o anjo chegou perante Deus e falou: Senhor, deixa que eu vou lá pregar o seu evangelho. Não, você não vai pregar. Eu confio na minha filha e no meu filho, eles são imagem e semelhança minha. O evangelho eu vou colocar em seus corações, e eles vão pregar o santo evangelho aqui no reino de Deus. Eles vão pregar o meu evangelho. Você quer ir na terra? Eu vou te mandar assim. Você quer ir na terra? Eu quero, Senhor. Vai deixar eu pregar? Não, anjo, você não vai pregar. Você vai descer sim, para guardar a minha filha, para se cumprir o que está escrito em Salmo 34, versículo 3, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda de todo mal. Isso que é revelação profunda e profética. O anjo queria descer para pregar. Deus olhou para ele e falou: tu quer descer? Tá bom, eu vou deixar você descer. O anjo ficou todo alegre, todo embabacado. Oba, eu vou descer para pregar. Não, você não vai descer para pregar, mas vai descer para guardar a minha filha, que é pregadora e pregador do meu evangelho, e dever missionário no seu coração. Para isso tem que ter guardiões, anjos guardiões para guardar a sua vida. Vai lá, desce lá! Graças a Deus que o anjo está aqui. Graças a Deus que Jesus também está. E graças a Deus que o Espírito Santo nos consola nessa hora. Porque a consolação do Espírito Santo é muito importante. Porque quantas e quantas vezes nos chega a angústia da vida na nossa frente. E quantas vezes nós ficamos até às vezes desesperados pela nossa situação adversa. Sexta-feira passada aconteceu algo tremendo na minha vida, que eu não tive nem coragem de vir aqui para a rádio. Mas Deus tinha falado ao meu coração: vai, meu filho, porque eu sou contigo. E mesmo assim, ainda temeroso pela situação que tinha acontecido, e eu não tinha nem coragem de pregar. Mas de repente Deus desceu uma revelação dos céus para mim e falou comigo assim: só encostarão em você segundo a minha vontade. Quem falou que vai acontecer isso e aquilo outro, não se preocupe, porque eu vou jogar por terra. Você, meu filho, está nas minhas mãos, está fazendo a minha vontade. Quem é que vai te encostar? Uma vez estando na minha mão, só encosta se eu permitir, porque se eu não permitir, eu jogo por terra, porque eu sou contigo.
contigo. Então somente naquele dia Deus me provou sexta-feira passada, e eu vi que Ele era comigo e é com você também. Ele vai te guardar, Ele vai te livrar e vai dar a solução de todos os teus problemas. E se Satanás te abençoou, se chegou esses macumbeiros endemoniados para você, falando assim, que vai colocar o teu nome na boca do sapo, vai fazer um voodoo para você, vai fazer uma macumba, deixa fazer, dá a tua foto também para não perder o endereço, mas seja sincero a Deus, porque Ele vai te guardar, porque Deus guarda. Se tu está fazendo a obra de Deus com sinceridade, o diabo não vai poder te encostar. Podem colocar até macumba na tua porta, mas você vai olhar, vai lá na casa do macumbeiro e vai falar assim para ele: ó, tira aquilo lá que não é meu, aquilo é teu, arranca aquilo de lá agora. Mas Deus vai te dar vitória e vai converter todo esse centro de macumba, e ali vai virar uma casa de oração. Mas para virar uma casa de oração, você tem que confiar em Deus e sabendo que Ele vai fazer a obra, e os anjos guardiãos estarão do teu lado e nada vai te acontecer. Por isso devemos a cada dia confiar no Senhor. Ele é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É Ele quem nos dá o fôlego de vida aqui nessa hora. É Ele que está nos alimentando espiritualmente para continuar falando da sua palavra. Para entrar versículo adentro dizendo para você que o dever de todo missionário é pregar e confiar em Deus, pregar e confiar que Ele é existente. Nós estamos fazendo uma coisa aqui que homens do passado vinham fazendo. Estamos neste presente século agora, são no presente século da data de hoje. Diz a data para mim aí, Arthur, a data de hoje de 2004, dia 9/7/2004, é dia 9/7 para você fazer a diferença, e a partir de hoje, a vitória de Deus na tua vida vai chegar, e Deus vai te dar a solução, e você vai saber que Deus é Deus, e o resto é Baal mesmo, porque Deus é de geração em geração. A geração passada passou, essa de agora está passando também, e mais à frente já vir o futuro com Deus, o futuro de solução, e Deus falando para todos os seus missionários nessa hora, que o dever é pregar, e não se preocupe que vai te acontecer, porque Ele vai te dar a solução e vai te guardar. Devemos a cada dia se preparar para encontrar com o Senhor nos céus, para encontrar com Deus e sabendo que a vitória já é certa, e sabendo que Ele é o mesmo, Ele não mudou, ainda que muitos mudem, ainda que o homem muda, ainda que muitos falam daqui para ali, de lá para cá, e falando que Deus se esqueceu da gente. Deus, Ele não se esqueceu do seu. O dia que o Evangelho parar de ser pregado, aí sim, você pode ficar preocupado, que o arrebatamento da igreja já aconteceu, porque no arrebatamento da igreja, muitas coisas vão acontecer, a surpresa vai ser muito grande, e muitos vão morar no céu e se alegrar, que passou desta vida para outra, e agora está com Deus. Seja diferente, a cada dia se entregue para o Senhor sem reserva, seja separado dessas pessoas que não querem nada com Deus, só querem as coisas desse mundo, só querem se divertir para Satanás, mas não querem se divertir para Deus. A maior diversão que tem é fazer a vontade do Senhor, porque ali é a alegria verdadeira, ali é a alegria de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria nos céus, pelo pecador que se arrepende, e o céu entra em festa, e entra em festa mesmo. Por isso todo missionário tem o dever de pregar o seu santo evangelho, de dizer que Jesus é bom, de dizer que Ele é real, e de dizer que Ele criou todas as coisas, até todos os planetas, desde Marte, Júpiter, Plutão, e até esses outros planetas aí afora. E conforme eu falei, se lá em cima o homem está tentando colonizar Marte, mas se lá em cima tiver um marciano ou um ET, conforme eles falam por aí, se tiver por lá, é obra e criação de Deus, mas vão encontrar sim, de joelho no chão, dando glória ao Deus que fez os céus e a terra. Então dá glória!
dando glória, vai exaltando o nome do Senhor, vai exaltando a Deus, que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não se preocupe com o avanço da ciência, se preocupe com o avanço lá dos céus, que os céus estão se aproximando. Quanto mais a ciência se aproxima do hemisfério, do solo solar, quanto mais a ciência se aproxima lá de cima, mais se aproxima Deus aqui da terra. Quanto mais longe a ciência vai, mais perto Deus fica perto da gente, mais pertinho, porque Deus, quando olha do céu para cá, Ele olha a obra das suas mãos, Ele vê você e a mim, e Ele não precisa de telescópio para poder nos ver, Ele não precisa de um planetário, Ele só precisa olhar para cá e falar assim: ali vai o meu filho e minha filha, ali vai aquele que está fazendo a diferença, ali vai aquele que se separou para mim, para fazer a minha obra, e está fazendo a diferença, está fazendo a diferença. Por isso, todo o dever do missionário é não se preocupar com as coisas desse mundo, mas se preocupar com o reino de Deus, aonde há vitória, a vitória! Maravilha dos céus! Deus é tremendo e poderoso, Deus é tremendo e poderoso. Por isso, missionário, não se preocupe, por isso, missionária, não se preocupe. Deus vai fazer a obra, Deus vai entrar com providência, vai suprir a necessidade do homem e da mulher, e vai dar vitória, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Deus é Deus de vitória! Vitória, vai dando glória, quer vitória, vai dando glória, vai exaltando ao nome do Senhor. Cante louvores a Ele, sim, cante louvores espirituais, para que os céus possam ficar mais perto de você. Canta louvores espirituais, para que Deus possa habitar na sua casa. Salmos 22, versículo 3 diz assim, que Deus habita entre os louvores. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou falar isso aqui. Deus habita entre os louvores, e habita mesmo. Por isso, cante louvores a Deus. Deixe de cantar essas músicas mundanas, nojenta, que não edifique nada, mas canta louvor para Deus. Canta louvor! Oh, glória! Vai dando glória, porque a vitória já está chegando, já estamos chegando já ao princípio do fim, já estamos chegando à hora de se encontrar com Deus. A hora é agora, o dia é hoje, o momento está chegando e Jesus está voltando, Jesus está voltando, e a vitória já é certa. A Bíblia é tão somente no dia que Ele vai vir nos santos anjos junto com Ele, na nuvem nos ares, para buscar o seu povo, um povo seu santo, zeloso e de boas obras, que vai morar nos céus, mas para morar no céu tem que ser espiritual. Se não for espiritual, não vai entender nada. Nicodemos, quando Jesus estava falando, ele ficou confuso e não sabia entender, mas Jesus tão somente disse para ele assim: se não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus, não poderá ver o reino de Deus. Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, todo mal nessa hora que está parando e tentando impedir a palavra do Senhor de penetrar nos corações, seja saída agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia! Operação maligna do inferno não vai botar impedimento agora, porque Deus está operando, Deus está fazendo obra, está curando, libertando nessa hora. Receba a cura nessa hora, receba o batismo, receba a unção dos céus, é a unção dos céus. Deus desceu aqui nessa hora com unção e com poder, a sua presença está se manifestando para toda a Zona Oeste. Então receba nessa hora vitória, receba a glória, receba o poder, receba a virtude, receba a salvação, receba!
dever do missionário é a confiar no Senhor. Confia em Deus que a vitória já é certa. E o versículo 46, para a gente fazer o fechamento, diz assim: e irão estes para o tormento eterno, e mais os justos para a vida eterna. Muitos irão para o tormento eterno, o tormento sem Deus, mas aqueles vão para a vida eterna, aqueles que confiaram no Senhor e sabia que a vitória já é certa, e sabia que a dificuldade era muito grande, mas sabia que Deus ia dar vitória, sabia que Deus estava com ele. Por isso todo missionário tem o seu dever de sim, confiar no Senhor primeiramente, e sabendo que a vitória já é certa, a vitória já é certa, porque Deus está com ele. Deus está com cada um que bota um propósito sincero no coração para fazer a sua obra e ser gasto só por Deus, é por Deus. Deixa Deus te gastar, deixa Deus te gastar. Largue de ser gastado pelo mundo, largue de ser gastado por Satanás, largue de ser gastado pelas coisas desse mundo. Deixa Ele te gastar por completo. Seja uma luz gasta completamente por Deus, e Deus vai te dar vitória, e Deus vai te dar vitória. A vitória já é certa, porque Ele é com você. Deixa Ele te gastar e fazer uma grande obra, e as nações Ele vai te dar. Deixa Ele te gastar e a tua vitória vai chegar. Deixa Ele te gastar e você vai ver coisas grandes e firmes que você não conhece, mas Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. É vitória! Maravilha dos céus, maravilha de Deus. Maravilha do Deus que fez os céus e a terra. Maravilha por Jesus Cristo ter nos dado o dom da salvação. Maravilha pelo Espírito Santo está nos consolando a cada dia. Maravilha porque os santos anjos de Deus são os nossos guardiões nessa terra. São eles que nos guardam, são eles que nos afastam. Toda astuta cilada, todo laço do diabo é cortado através dos seus guardiões. Deus, Ele é organizado. Deus, Ele é mais organizado do que a organização da ONU. Deus é mais organizado do que todas as nações juntas, porque a organização dele é mais perfeita do que qualquer coisa nesse mundo. Por isso, missionário, o seu dever o dever de todo missionário é confiar em Deus, e sabendo que a vitória já é certa, e sabendo que a vitória já é certa. Oh, glória! Glória do Deus que fez os céus e a terra. Ele nos revestiu agora com autoridade e com poder. E para dizer para você que a vitória já é certa, para dizer para você que todo o mal está sendo queimado nessa hora, para dizer que todo jugo está sendo despedaçado e Satanás está correndo nessa hora. Nessa hora nem a janela do inferno não está aberta mais, porque operando Deus, quem impedirá? O fogo está se espalhando por toda a zona oeste, e o que Jesus fez por você e por mim, a vitória já é certa. A vitória já é certa. Por isso, todo mal saia em nome de Jesus Cristo. Sai em nome de Jesus Cristo. Saia todo mal nesta hora, porque a vitória já é certa, porque Deus, Ele é o mesmo e Ele não mudou. De Jesus Cristo, todo mal saia! Por isso, essas são as palavras sinceras que Deus colocou no nosso coração, que nós um dia nós iremos encontrar com Ele. Nós um dia nós vamos estar perto de Deus, e o dever de todo missionário E o dever de todo missionário é fazer a vontade do Senhor. E o dever de todo missionário é exaltar ao nome do Criador que fez os céus e a terra. E o dever de todo missionário é exaltar a Deus, porque a vitória já é certa.
de todo missionário é exaltar o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Eu estou querendo parar, mas eu não estou conseguindo, porque a unção de Deus está sendo muito grande neste lugar. Mas temos que ser ético no horário, temos que ser ético em posição no horário, porque temos um horário a zelar. Então que Deus possa falar mais profundo ao seu coração. Creia, missionário, que todo dever de todo missionário é exaltar ao nome do Senhor. O dever de todo missionário é saber que Deus supre todas as necessidades. Você não vai padecer, o teu inimigo vai padecer sim, mas você que está no caminho com Jesus não vai padecer, porque a vitória já é certa, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que as coisas acontecem. Por isso, Deus possa falar mais profundo em cada coração, e creia você que Jesus vai te dar vitória. Por isso é um tema que nós pregamos hoje: o dever de todo missionário. O dever de todo missionário é fazer a diferença. O dever de todo missionário é confiar em Deus, que a vitória já é certa, e o mundo vai ser salvo através de você. O mundo vai conhecer Jesus através de você. Você vai fazer a diferença, você vai exaltar o nome do Senhor, e a vitória vai ser certa, em nome de Jesus. Tô nem conseguindo se segurar aqui. Tô saltando e pulando aqui direto, que é uma maravilha, porque o poder de Deus está sendo muito grande nesse lugar. Sinta aí na tua casa o poder de Deus. Nessa hora Satanás não vai ficar nem mais perto de você, porque o poder de Deus é muito grande. A presença do Senhor está passando, e a vitória já é certa. Confia no Senhor. O dever de todo missionário é confiar em Deus. Confia em Deus, e que Ele possa falar mais forte ao seu coração, porque quer coisas melhores, grandes. Peça a Deus que Ele vai te dar. Peça a Deus que Ele vai fazer a diferença, e você vai ser transformado e transladado para os céus. Por isso, Deus possa falar mais profundo ao seu coração. Confia nele, que a vitória já é certa. Confia nele, missionário, que Ele vai te dar vitória. E assim eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção, e que Deus possa multiplicar a cada dia a bênção nas tuas vidas, e que você possa ser abençoado em nome de Jesus Cristo.